Oi, gente! Eu cantando sou um desastre, né? Melhor ser nutricionista mesmo. Não dá certo. Galera toda entrando, feliz demais por esse encontro nosso. Dá vontade de fazer um encontro com todos vocês, assim, pessoalmente. Trazer todo mundo aqui para a sala da minha casa. Aí é uma forma boa, né? Todo mundo comigo aqui na minha casa. Gi acabou de entrar. Nossa convidada especial dessa noite. Ana, você tá sendo muito generosa. Minha voz é fanha e eu sou desafinada. Oi, Gi. Muito boa, né, Mônica? Adoro essa banda. É antiga, só gente antiga gosta. Tô só dando um tempinho, só mais uns segundinhos para vocês puxarem a cadeira e se acomodarem. Se ajeitem. Todo mundo comigo e com a Gi. Oi, Fabiano, tudo bem? Camilíssima, parceira, bem-vinda! Bora começar? Vamos falar sério? Isso aí, Gi. Gente, compartilhem. Mandem o link. Tem tipo um aviãozinho, uma seta. Aqui, se você clicar nessa setinha, você pode compartilhar a live para outras pessoas. Então, pode mandar no direct, convidar mais pessoas para assistirem, porque é muito importante. O único propósito dessa noite é contribuir para a vida das pessoas. Esse é o meu propósito, que está no meu coração e também no coração da Gi. Então, não tem nenhum outro sentido senão transformar vidas, contribuir para a sua vida, tá bom? E com certeza nós podemos contribuir para a vida de várias outras pessoas e vocês podem fazer isso compartilhando. E é isso, vamos começar então, né? Vamos bater um papinho. E olha só, acho que a maioria que tá aqui já me conhece, né? Para quem não me conhece, eu sou Andresa Amorim, eu sou nutricionista há 12 anos, tenho prática em atendimento em consultório há pelo menos 14 anos, porque comecei a minha prática ainda na época da faculdade. Meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego mesmo, né, profissionalmente, digamos assim, todo emprego é profissionalmente, né? Então vocês entenderam. Foi no ambulatório de nutrição da faculdade, onde eu me formei. Eu fiz no último ano da faculdade, eu fiz toda a minha prática de consultório, minha prática ambulatorial lá. Foi maravilhoso, eu era aluna ainda. Quando eu terminei meu estágio lá, eu pedi para ficar, eu fiz um estágio extracurricular, que foi muito importante para mim. Aquilo me deu uma base muito legal para o que eu queria fazer, que era atendimento nutricional. A partir daí, né, quando eu me formei, eu fui convidada pela própria faculdade, Universidade Adventista de São Paulo, a voltar para a faculdade e fazer, para ser coordenadora do ambulatório de nutrição. Então foi uma oportunidade única, foi sensacional, esse foi meu primeiro emprego, foi no ambulatório onde eu estagiei e fiz trabalhos extracurriculares. E por que eu estou contando isso, né? Se eu falar de toda a minha trajetória, o que eu cursei para chegar aqui, talvez esse seja o ponto principal, porque foi onde eu tive embasamento de atendimento nutricional. Tive muita prática, né? Peguei tudo ali. Mas a minha procura maior sempre foi emagrecimento. E eu acredito que esse é o ponto, é o principal carro-chefe do nutricionista. A maior procura que o nutricionista tem é no quesito emagrecimento. Então eu trabalho com nutrição esportiva, trabalho com a parte estética e trabalho com emagrecimento e também nutrição clínica. Mas eu poderia dizer que, assim, pelo menos no mínimo 80% das pessoas que me procuram é com o objetivo de emagrecer. E durante toda essa trajetória, né, o que eu mais acompanho são pessoas que fazem um processo de emagrecimento e depois voltam a engordar. E muitas pessoas chegam para mim já frustrados, cansados por terem feito N tentativas de emagrecer e não conseguiram.
E aí eu pergunto, né, quando as pessoas chegam para mim até assim, cansadas, tristes, amarguradas por virem de tratamentos anteriores, tentativas frustradas, vários profissionais, e muita gente chega para mim, despeja na minha mesa, despeja na minha frente assim, Andresa, você é a minha última solução, a minha última procura, tá nas suas mãos. Então é uma responsabilidade tão grande e eu vejo nessa fala das pessoas toda essa dor que ela traz de tentativas tão frustradas. E quando uma pessoa consegue emagrecer, ela tem aquela conquista, ela se sente bem, ela passa a se amar de novo, a autoestima melhora. Gente, que maravilha! De repente essa pessoa engorda. E aí? Você já passou por isso? Então, eu acredito que mais difícil do que trilhar o caminho do emagrecimento é engordar novamente, e aí vem a pergunta, por que eu engordo novamente? E esse é o tema da live. E eu quis fazer toda essa introdução agora para apresentar a Gi. E também é bem importante dizer que tem algumas pesquisas que mostram que 90% das pessoas que emagrecem, de 80% a 90% dessas pessoas, elas voltam a engordar de novo. Se você não passou por isso, certamente você conhece alguém que já vivenciou isso na pele. O efeito sanfona, ele pode ser combatido. E a gente tem que entender, para resolver esse problema, para você emagrecer, definitivamente você tem que entender por que você engorda. Então a live hoje não é para ensinar você a emagrecer, e sim fazer você refletir sobre alguns pontos que podem estar influenciando no seu retrocesso quando você engorda novamente. Então, é um prazer ter você aqui. Fiz toda essa introdução para apresentar uma querida... Gi, cadê você? Uma queridona, uma amiga, que é Gisele Aguiar. Acredito também que você já conhece muito bem a Gisele. Fisioterapeuta, ela é uma mediadora físico-emocional, ela é bioalinhadora, ela é, além de ser tudo isso, né? Que eu ficaria assim uma noite inteira fazendo apresentações técnicas dessa mulher, porque ela é uma profissional incrível. Mas a principal apresentação que eu quero fazer da Gi hoje é que ela, além de tudo isso, é minha amiga, é mãe e é uma mulher que tem um coração incrível, e hoje está aqui não como uma profissional, mas como uma pessoa que quer compartilhar um pouquinho da sua história, querendo contribuir para a vida de tantas pessoas. E ainda falando sobre a apresentação da Gi, ela foi minha colega de classe, porque nós fizemos a formação de coach juntas. Se eu sou uma coach hoje, e ela também é uma coach hoje, nós estudamos juntas e nos formamos juntas. Bem-vinda, mulher maravilhosa, que amo de coração e mora aqui dentro. Obrigada. Você está me ouvindo bem? Está tendo algum tipo de eco? Está tudo muito bom? Posso continuar? Perfeita para mim. Tá tudo. Meu rosto tá cortado, porque geralmente quando alguém é convidado fica meio assim. Nossa, não, tá perfeito. Então tá. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz de compartilhar. Obrigada. Compartilhar minha história com todos vocês, com essas 30 pessoas que estão aqui. E com você, que já sabe bastante da minha vida, eu sei bastante da sua vida. E é muito gostoso a gente ver que existem pessoas que compartilham cicatrizes. Porque hoje em dia a gente está muito acostumado a compartilhar dor, sangramento, né, murmuração. E a gente compartilha cicatrizes. Cicatrizes é sabedoria. É olhar para trás e... mas valeu a pena. Eu estou aqui. Então, eu acho que eu estou aqui para... Eu acho não, tenho certeza que o meu objetivo de estar aqui não é profissional. De compartilhar e falar para as pessoas o quanto que elas são normais. O quanto que eu, que sou uma pessoa que atendo muitas pessoas todos os dias, com vários problemas, e eu sou igual a você. Sou igual a você. Então, é muito bom. Eu costumo dizer assim, que quando o paciente muitas vezes vem com uma dor, com uma queixa para mim, eu fico ouvindo o paciente, parece que eu tô até me ouvindo. Porque as pessoas olham pra gente atrás do jaleco, né? E muitas vezes não percebem aquele ser humano. E às vezes, assim, é um dia que nós também tivemos um dia difícil. E às vezes temos os mesmos problemas que a pessoa que nos procura.
E ali nos fazemos de forte, porque o nosso papel ali é ajudar e contribuir para a vida daquela pessoa. Vocês estão me ouvindo? Parece que deu uma travada. Gi? E aí, gente? Gi? Cadê você? Acho que a Gi caiu. Gi, me manda o convite de novo. Cadê tu? Ótimo, Úrsula. Obrigada, obrigada. Acho que foi a Gi que caiu, mas tá voltando. Oi, voltou. Oi. Gi, você falando de cicatrizes, recentemente meu filho teve uma mordidinha de cachorro na bochecha, né? Você acompanhou a história e ele ficou com uma cicatriz no rosto. E um amigo meu, que é um fofo, que eu chamo de vô, ele falou pra mim assim, Andresa, não acredito em pessoas sem cicatrizes. E eu falei, né, meu filho com 1 ano e meio já carrega ali no rostinho uma cicatriz que faz parte da história dele. Não é à toa que é seu filho, né? É. E quantas cicatrizes nós trazemos, e acho que o mais importante do que avaliar essa cicatriz é a gente aprender com essas lições, né? E ter orgulho de cada cicatriz. Falar, isso faz parte da minha história, eu me orgulho, honro o meu passado, porque ele foi muito importante para a pessoa que eu me tornei. Sim, sim. Eu falo a mesma coisa. Ironicamente, eu atendo pessoas que querem emagrecer, porque eu nunca sei o que a pessoa tem, ela chegando, fala na hora, aí eu fico assim, meu Deus do céu, que exemplo que eu vou dar para essa mulher com o corpo que eu tenho, né? Aí eu aproveito e aprendo com ela, enquanto eu estou falando, o primeiro ouvido que está ouvindo é o meu. E por incrível que pareça, essa última paciente sua, ela deu um ensinamento grande pra gente, né? Que foi lá fazer o bioalinhamento comigo, ela me ensinou bastante. Ela compartilhou com você, né, a causa e como que ela ficou aliviada. Eu fiquei assim, gente, é curioso como que, mesmo com as nossas dores, a gente consegue auxiliar alguém com as dores delas, né? E a minha mãe, descobriu um câncer na mama. Então, agora, recentemente, ele está se preparando para operar. E ela está, assim, muito focada na alimentação dela. E ela está fazendo tudo que ela sabe que é bom para a alimentação saudável. O Andresa, ela já emagreceu de tal maneira, e ela está do meu lado. Então, eu acho que está acontecendo muita coisa na minha vida. Essa paciente mexeu muito comigo, essa última. E a minha mãe também, essas coisas que estão acontecendo com a minha mãe, está mexendo muito comigo também. E eu acho que é por causa disso que eu estou aqui com você. Que legal. Que bom, né? E coração aberto. E eu quero te agradecer, Gi, por ter aceito o convite e principalmente pela sua coragem. Porque, gente, olha só, vocês vão concordar comigo, eu acredito, que é muito fácil você fazer uma live, fazer um post falando assim, eu emagreci, então venham ouvir a minha história de sucesso. Não é gostoso você contar para as pessoas a sua história de sucesso? Agora, o que a Gi está fazendo aqui, não é isso. A Gi está aqui nessa live para dizer para vocês que ela engordou e não contar uma história de sucesso de emagrecimento. Então, assim, eu parabenizo você demais pela sua coragem de contar por que você engordou, né? E, assim, quando as pessoas perguntam, né, Nutri, por que eu engordei? E a minha resposta não pode ser uma resposta automática de falar, porque você consome mais calorias do que você gasta. Porque o fato de engordarmos não está relacionado simplesmente com uma conta matemática. A gente aprende isso na faculdade, né? Para você emagrecer, você tem que entrar num balanço energético negativo. Ou seja, você precisa gastar mais do que você consome. Vocês concordam comigo, gente, que cada ser humano não é uma regra matemática? Que você, paciente meu, paciente da Gi que está aqui assistindo essa live, você não é um número. Você tem todos os seus órgãos, todos os sistemas. E quem é que governa tudo isso? As suas emoções. Então, eu não posso falar para o paciente, você engordou porque você está consumindo mais calorias.
do que você gasta. A questão é muito, muito mais complexa do que isso. É muito mais além do que simplesmente o fato de você comer mais do que você gasta na academia, ou você comer muito carboidrato refinado, essas técnicas, né, que eu vivo passando aqui para vocês. O fato de engordarmos novamente vai muito além. Agora, Gi, na sua prática, como que você associa isso, né, essa relação de emoção com o ato de comer? Especialmente trazendo para o bioalinhamento. O que está envolvido, antes de você contar a sua história, que é uma história linda, de superação e tudo, mas assim, o que está envolvido no ato de comer e essas emoções? O ser humano, o nosso cérebro, ele é um computador. Então, quando você quer achar algum documento no computador, você pega aquela lupinha e você escreve assim, aquela palavra que você quer encontrar, daquela pasta, daquele documento, e de repente vai aparecer um monte de coisas correspondente àquela palavra que você escreveu. Assim somos nós. Exatamente assim somos nós. Então a gente passa por coisas no nosso script de vida, lá atrás, coisas que a gente não lembra, que a gente não tem noção que aconteceu, e a gente até mascara, falando que foi tudo lindo, maravilhoso, foi tudo lindo. A minha família é linda, minha família é de margarina, já ouvi isso? Eu fiquei assim, nossa, curioso, minha família é de margarina, comercial de margarina, né? E conversa vai, conversa vem, a pessoa entende, nossa, a minha família é normal. A minha família é cheia de qualidade, cheia de defeitos, tanto quanto eu. Eu não sou tão melhor do que os meus pais, enfim, né? Então, quando a gente passa por situações impactantes e inesperadas na nossa vida, querida amiga, a gente coloca aquela palavrinha aqui em cima e, de repente, aparece um monte de pendências, aparece um monte de situações que a gente não sabe lidar. Nosso cérebro, ele fica muito, muito querendo viver aquilo de novo. A gente fica seduzido pela dor, seduzido pelo drama e cai na cilada de querer um consolo, querer um preenchimento naquele vazio, de muitos anos atrás. E o que é comer, né? Ai, eu tô com fome, é um vazio. Eu sinto um vazio no meu físico. E então, é um lego do meu inconsciente que casa com o lego do meu corpo, dizendo, eu preciso preencher esse vazio na minha alma. Uhum. E quantas vezes isso não é consciente, né? Porque a gente não sabe, a gente não consegue fazer essas associações no consciente. Então, assim, por que você engorda? Você vai conseguir associar que foi uma relação que você teve com a sua mãe na sua infância? Isso pode não ser consciente para você. Porque se fosse consciente, acho que o primeiro passo para a gente tratar alguma coisa é tomar essa consciência. Quando você descobre, você leva aquele choque, dói, porque você mexe na ferida, mas é a forma que você tem de curar. Mas quando você não tem esse conhecimento, daí que entra a ajuda do profissional para te ajudar a descobrir, né? E eu acredito que o fato de engordarmos são algumas almofadas que nós vamos colocando no nosso corpo, né? Vamos pondo na barriga, no culote. Tem muitas mulheres que queixam de gordura no braço, gordura no flanco, gordura na coxa, gordura nos glúteos. A gente vai se entupindo de gordura no nosso corpo, porque se a gente tiver uma queda de novo, se a gente tropeçar e cair outra vez, a gente está protegida, a gente está amortecida para não se machucar. Então, muitas vezes o fato de engordarmos novamente, ele está relacionado com uma autoproteção. E você não tem essa consciência de pensar, eu vou engordar porque eu quero pôr almofadinhas no meu corpo, porque se eu cair de novo eu vou me proteger. Isso não é consciente. Não. E aí, quando o paciente chega para nós vamos fazer o quê? Acolher esse paciente, né? Nós somos 95% do nosso inconsciente e 5% do nosso consciente. Então, é uma covardia. É uma covardia. Então, a gente sabe tudo igual a mim. Eu estou vivendo isso. Eu tenho toda a teoria,
Eu tenho toda a prática de cair, levantar, de engordar, emagrecer, de saber que eu sou capaz de emagrecer e saber que eu sou capaz de engordar tanto quanto engordei antes. Então, eu tenho toda essa informação, essa bagagem, super acolho as minhas emoções não muito boas. Já fui em vários profissionais tops, e você é uma delas. E aparece essa coisa do inconsciente para te brecar. Aliás, eu me breco, né? Eu me paraliso, eu me permito passar por essas situações. E a gente tem uma questão que é muito importante, que eu trabalho bastante com os meus coaches, os meus pacientes nos grupos de emagrecimento, nos desafios que eu faço, nos projeto Emagrecer, que é a questão da autorresponsabilidade, né? Então, assim, você tem a consciência desses freios, de todas essas questões emocionais. Mas e aí, o que você vai fazer com isso? Né? O que eu costumo dizer, assim, você descobriu, você já sabe, você tem essa consciência, ou não ainda, né? Para muita gente que ainda não tem essa consciência, fala, não sei se foi uma questão do meu passado, eu não sei o que me faz comer assim, por que eu tenho compulsão, por que eu sou imediatista de resolver as minhas coisas e acaba descontando na comida. Mas quando você descobre isso, você tem que agir, né? Então, não adianta nada ter o conhecimento, ter a descoberta, porque a responsabilidade de lidar com tudo isso está nas suas mãos, a responsabilidade realmente é sua. E eu costumo dizer que quando nós cuidamos do nosso corpo pensando em emagrecimento, nós temos que fazer isso não só por nós, mas sim também pelas pessoas que nós amamos, né? Hoje eu falo que eu, como mãe, eu tenho obrigação de cuidar da minha saúde, para eu ter que estar muito bem, porque meu filho depende de mim. Então, a responsabilidade está inteiramente nas minhas mãos. Eu acho que um ponto muito importante é assumir essa questão da autorresponsabilidade. Sim, sim. Muito bom. E eu gostaria de compartilhar com vocês quando dos meus processos de autoconhecimento e, enfim, dessa trajetória que eu tive de me conhecer, de saber o que eu precisava fazer, eu descobri muitas coisas lá atrás e eu gostaria de compartilhar com vocês que tem a ver com o engordamento. A engordação, a engordice. Gi, antes de você começar a falar sobre isso, eu quero, assim, mais uma vez te parabenizar, te encorajar e te agradecer por contar a sua história. Fica à vontade, Gi. Eu acho que nós estamos exalando aqui respeito, admiração, não julgamento. É muito gostoso a gente não julgar. E quando eu falei para vocês que, ai meu Deus, eu vou atender alguém que quer emagrecer, eu estou me julgando primeiro. Eu estou me penalizando, não é? E é isso. Então vamos lá, vamos começar. A minha mãe, ela está assistindo a live, que eu vi ela falando oi, boa noite aí. E a minha mãe era empregada doméstica quando eu nasci. Tinha um contexto dela cuidar de várias crianças, era uma família acolhedora, então ela tinha uma certa intimidade, respeito também, admiração pela família. E eu nasci nesse contexto, com 3 crianças e a mais novinha era com 1 aninho e pouquinho. Então, eu já nasci com uma necessidade de ser muito boazinha, eu não podia chorar, eu não podia reclamar, então eu era um bebê de berço. Aí minha mãe um dia falou assim, ai Gisele, você era tão boazinha, você ficava no berço o dia inteiro. E eu só pegava você no colo para te amamentar. Então a minha primeira relação de afago, cheiro de mãe, colo e aconchego, enfim, proteção, estava acompanhado a uma mamadeira, estava acompanhado ao seio dela. E como que isso marca a vida de qualquer criança, de qualquer adulto? Porque eu vou estar sempre, eu quero um aconchego, eu quero um colo, eu estou passando mal, me dá uma panela de brigadeiro agora, por favor! Porque isso vai me acalentar, isso vai me aconchegar, e isso é muito real. Gente, vocês percebem essa relação
Surreal. E quando eu perguntei minha mãe ontem de noite, mãe, quando eu comecei a engordar, eu fui uma criança gorda? E ela falou assim, não, você começou a engordar aos 7 anos de idade, quando a gente se separou. Eu e seu pai, a gente se separou. Aí eu, tá. Aí eu lembrei também que aos 7 anos de idade, quando os meus pais se separaram, eu morava em Fortaleza e fui morar no Rio com a família da minha mãe, com o meu irmão de 1 aninho. E lá, a criança de 7 anos e mais uma outra criança que é minha prima, enfim, a gente era abusada sexualmente pelo padrasto dela. E isso não foi uma vez, não foram duas, foram meses, né? Foram 10 meses. E ela, enfim, nós duas passamos por isso juntas. E ela me disse, se eu comecei a engordar depois dos 7 anos, olha quanta coisa impactante e inesperada aconteceu aos 7 anos de idade. Separação de pais, né? Não, saí daquela casa que eu cresci, naquela casa dos meus avós, lá em Fortaleza, e de repente fui invadida, né, por um adulto, não saber o que falar, se podia falar, se não podia, ameaças, enfim. E comecei automaticamente a ter essa proteção através da gordura, ainda tão criança. Eu não estou aqui falando que todas as crianças obesas foram abusadas, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando para vocês que o meu motivo da Gisele, a criança Gisele, certamente, obviamente, foi isso. E toda criança que é obesa, se a gente perceber na vidinha dela, na história dos pais dela, a gente vai encontrar alguma coisa impactante inesperada. Nossa, minha filha não era gordinha, de repente ela, bum, ficou gordinha. Então, observe o que aconteceu com a mamãe, observe o que aconteceu com o papai, com a vovó, com a professora, ou bullying na escola. O que aconteceu com essa criança que ela começa a ter necessidade de se proteger, né? Através da gordura, de se isolar, de se afastar desse mundo, né? Desse mundo tão ameaçador. No primeiro momento, né, quando você era uma bebê ainda, a comida representava carinho. Um bebê, eu, né, sou mãe de um bebê, eu vejo que o carinho para ele é contato físico, é colo, é ninar, é brincar, eu danço, pula, né? É isso que é carinho para ele, brincar, sentar no chão. Para você, como bebê, era comida. Aos 7 anos, no fechamento de um ciclo dessa primeira infância, e aos 7 é uma idade crucial no desenvolvimento da criança. Então, assim, aos 7 anos, sofrer abuso sexual, e a comida passou, então, a ter proteção para você. Sim. E contar essa história agora para vocês é muito libertador, porque 30 anos depois desse abuso, eu tive a oportunidade de denunciar essa pessoa para proteger um parente dele que ele estava também abusando. Então, eu falo isso nas minhas palestras. E eu falava, sabe, Andresa, perguntando para mim mesma assim, será que era bom eu então me expor assim? Não sei. Até que numa palestra que eu fiz isso, uma pessoa, quando eu voltei lá nessa escola para poder fazer uma outra palestra com as professoras, uma delas me procurou e falou assim, eu quero te agradecer porque você salvou minha vida. Eu salvei sua vida? Por que eu fiz isso? Claro que eu não fiz isso na dor. Assim, é que eu fiquei a minha vida inteira guardando sobre o assunto do abuso do que eu sofri na minha infância do meu padrasto. E ele morreu e eu nunca falei para minha mãe. E depois que você falou da importância do falar, do denunciar, eu falei com a minha mãe, eu tive coragem de falar com a minha mãe e hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu me sinto leve, eu não quero mais ficar compensando com outras coisas, eu me sinto mais equilibrada. Então, quero te agradecer. Aí, depois desse dia, qualquer oportunidade que eu tenha, eu falo, porque eu estou encorajando as pessoas, até mesmo para os pacientes que me procuram, muitos pacientes me procuram com histórico
de abuso sexual, homens, mulheres, e eu tenho certeza que se Deus permite que essas pessoas cheguem até a mim, é porque o nosso paciente só vai até onde a gente já foi, né? Então, eu ter essa história para contar, para compartilhar, encorajar, é muito lindo, é muito presente de Deus essa oportunidade, né? E eu já também ouvi recentemente uma outra pessoa que mandou uma mensagem para mim, Gi, eu consegui denunciar o meu abusador. Aí eu, mas como assim? Para salvar também uma outra pessoa que falou para mim que estava sofrendo a mesma coisa que eu sofri com a mesma pessoa. Nossa, valeu a pena. Valeu Com a certeza. pena tudo. Com certeza. Né? Então, seja lá você que esteja me ouvindo, se você passou por isso, vale a pena, vale muito a pena você falar para alguém que você confia, para um terapeuta, para um diretor espiritual e até mesmo para a polícia, como eu mesma fiz, para o Ministério Público, né, que eu fiz. Foi muito bom. Gi, o que é gostoso assim, de ouvir você falar de um assunto que é tão doloroso, né, tão difícil, é que na sua fala não tem vitimismo. Em nenhum momento você faz né, não tem vitimismo, não tem aquele sentimento de pobrezinho, fui abusada, não tem isso. Então é isso que eu falo, da maneira como você vai agir com as suas dores e a maneira como você vai agir com a sua história. Eu vivi isso também. Eu nunca falei isso aqui, nunca falei isso para pacientes. Pessoas próximas sabem. É a primeira vez que eu falo sobre isso, assim, abertamente, mas também estou aqui com o coração. Não é a doutora Andresa que está falando aqui, é a Andresa Amorim, pateta, palhaça. É uma live de seres humanos. Exatamente. E quando você fala, eu sei, eu também estive nesse lugar. Eu sei como é essa dor. E várias outras coisas, né, que eu vivi ao longo da minha vida inteira. E quando eu falo para alguém, quando eu conto, é com o objetivo de contribuir. E muita gente fala assim, como é que você consegue ser feliz diante de tudo isso que você viveu? E eu respondo, qual é o sentido dessa vida se não ser feliz mesmo? Então, é maravilhoso, assim, acolher a sua história. E eu tenho certeza que do jeito que as suas palavras falam no meu coração, com certeza você está falando no coração de várias outras pessoas e muita gente é beneficiada através da sua história de vida. Mas depois desse episódio... Pode falar. Acontece com a mulher? E o que acontece com as mulheres possíveis, né, que passaram por isso? Elas vão ter dificuldade de serem femininas, Andresa. Elas vão ter dificuldade de se expor, vão ter dificuldade, vão ter medo de ter um corpo feminino, porque ela pode ser assediada novamente, ela pode ser invadida novamente, ela pode ser, sabe? Ela não quer ser nem atraente, né? Ela não quer se parecer atraente. Exatamente, não é seguro ser feminina. Eu me lembro, quando eu trabalhava no Le Canton, eu era muito as pessoas falavam assim, Gisele, ela é sapatão. Gente, todo respeito para as pessoas que têm outro tipo de escolha sexual, mas eu era taxada, titulada, porque as minhas roupas, eu era magra, eu tinha um corpo muito bom, mas eu tinha roupas, muitas roupas em cima de mim para me esconder, sabe? Era muito óbvio isso, era muito óbvio. Sim. E aí, novamente, essas almofadas, que é a gordura localizada, o aumento de peso, tá ali porque eu não posso ser abusada sexualmente de novo. Então, eu vou ficar o quê? Vou ficar feia. Não consciente, gente, novamente. Mas para você ver como que essa questão tem uma forte influência, pode desenvolver uma forte influência com a questão do ganho de peso, né? Mas depois desse episódio, Gi, ainda as suas dores em relação a isso que te fez engordar novamente não parou aí, não é? Não. Toda uma cronologia, né? Não mesmo, porque, além de tudo, eu engordei, fui uma adolescente mais fofinha e na adolescência você tem a coisa do interesse do menino, do rapazinho, né, tal. E eu já tinha
mentira pessoal, desde muito pequena, que eu era um jumbo, porque era o meu apelido da minha família carinhosa. Carinhosamente eu era o jumbinho, o jumbão, que era um elefante que ilustrava um supermercado. Então, isso também atrapalhava eu acreditar que eu poderia ser uma pessoa atraente para os rapazes. E isso, mais eu tivesse medo, mais proteção de gordura eu tinha. Então, quanto mais insegurança, quanto mais dificuldade de aceitação de quem eu sou, mais gorda eu ficava, mais redondinha eu ficava, porque eu tinha uma necessidade de me proteger. E eu lembro também que esse negócio de separar, eu viajei em vários estados. Eu morei em Fortaleza novamente, morei sem o meu pai, sem a minha mãe. Eu fiquei lá e cá, Manaus, já morei em Manaus, já morei em Fortaleza, já morei no Rio de Janeiro, ficava para lá e para cá. E quanto mais eu ficava para lá e para cá, Andresa, era mais confuso para mim, de tudo. Era muito confuso. Não tinha paradeiro, né? Não tinha uma estrutura. Eu era amada? Eu era amada. Mas será que o plástico da dor deixava eu sentir o amor? Será que aquele plástico que eu coloquei para me proteger da dor deixava eu sentir o amor? Uhum. Não deixava. Né? Isso acontece muito com os pacientes que me procuram. É muito comum. Nossa, minha vida é perfeita, Gisele, mas eu quero me matar. Então, o que aconteceu para essa mulher colocar um plástico, ou esse homem colocar esse plástico para não sentir o amor dessa vida perfeita, dessa família que ama, né? Pode falar. No bioalinhamento, eu descobri que eu era amada pela minha mãe. Gente, eu achava, eu tinha esse plástico. Eu coloquei o plástico na minha vida, eu não conseguia me sentir amada pela minha mãe. No bioalinhamento com Dona Cacá, beijo. Catiúcia Materi. Eu nunca sei falar o nome dela, Catiúcia. Catiúcia Materi. Eu tenho que fazer um treinamento, Catiúcia Materi. Catiúcia Materi. Catiúcia Materi. Mas pode chamar Cacá, né? Eu chamo carinhosamente de Cacá. Gente, eu descobri isso. Que eu sempre fui amada pela minha mãe o tempo inteiro. Mas exatamente por essa rigidez que eu coloquei, eu não conseguia me sentir amada. Eu fiz a minha sessão de bioalinhamento, foi acho que em maio desse ano. E a minha vida mudou completamente de maio para cá, porque foi uma leveza e eu me senti amada. De fato, eu sabia que eu sempre fui amada. A minha rigidez, o meu plástico não me permitia descobrir isso. Então, eu entendo muito. Mas, Gi, você, depois de toda essa história, né, tudo que você viveu, houve um momento na sua vida que você emagreceu. Como que você estava se sentindo quando você conseguiu emagrecer? Como foi esse processo? Eu emagreci muito na faculdade. Eu emagreci muito na faculdade, muito. Eu era muito bonita na faculdade. Mais uma vez, eu não me achava bonita. E eu passava muita fome na faculdade, sabe? E eu tinha esse distúrbio da minha imagem. E sabe o que eu falava para Deus, Andresa? Que a única coisa que salvava era o meu rosto. Que o meu corpo era horrível. Mas o meu rosto, sim, valia a pena. Mas eu nunca tinha coragem de falar isso para ninguém, não, tá? Isso era um papo entre eu e Deus. E até que eu fui surpreendida por um acidente na faculdade de Educação Física. Eu fazia 2 faculdades, uma em Friburgo, a outra no Rio, e eu morava em Teresópolis. Então, você imagina que essa pessoa passava fome e também não tinha qualidade de vida nenhuma, que era eu. E quando eu tive um choque na aula de vôlei, eu quebrei a hemiface. E quando eu quebrei a hemiface inteira, o que eu perdi? Eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Eu estava magra e não reconhecia, não admirava, não me satisfazia, não era o suficiente. E ainda por cima perdi o meu rosto, que eu falava que era tudo que eu tinha.
E eu passei 3 dias no hospital lá sem ninguém. Eu fiquei num deserto espiritual. Deserto espiritual. E eu tive esse deserto que parece que é só ruim, porque o deserto tem sol, não tem água, não tem sombra, não tem descanso no deserto. Eu comecei a ver que no deserto eu podia me reencontrar. Eu podia me rever, me amar de novo e aceitar a vida que Deus tinha me dado, né? Através desse corpo, do jeito que ele era. Eu comecei a aceitar que o meu corpo, ele era funcional, ele era perfeito do jeito que ele era, ele não precisava ser magro, e o meu rosto também não precisava ser mais perfeito. Eu aceitei que eu poderia ficar só com um olho, porque foi o prognóstico de 5 médicos. Eu aceitei que eu poderia ficar assimétrica, e eu aceitei que eu não abriria mais a minha boca. A minha boca não abria, era assim, né? E eu tenho placa e parafuso aqui, Andresa. Placa e parafuso aqui. Toda costurada. Eu sou uma pessoa de fato remendada pela vida. Remendada. E linda. Linda. A Érica Neves me falou uma história que os chineses, quando quebram um vaso, eles remontam o vaso com ouro. Você já sabia disso? Não. Então, esses somos nós. Esse vaso somos nós. A gente se quebra toda e quando a gente se reestrutura, se restaura com ouro. Né? Ouro de amor de Deus por mim. Eu entendi louro. Ouro. Uhum. Ouro. Né? E eu me senti muito amada por Deus naquele momento difícil. E eu segui minha vida aceitando mais o meu corpo. E mais para frente, agora eu vou falar último para a gente poder finalizar a minha parte, para depois eu passar para você esse último episódio. Eu comecei uma história de querer emagrecer porque eu estava equilibrada, eu tinha feito várias terapias e eu tinha resolvido a ausência da minha filha mais velha. Para quem não sabe, quem não me conhece, eu nunca pude criar minha filha mais velha. Eu tenho 3 anos e a primeira Ana eu sofri alienação parental, enfim. E quando eu fui fazer uma terapia muito bacana com a Silvia Rocha, que é de constelação, etc. Estou fazendo um curso de constelação com ela agora, por exemplo, por curiosidade, estou falando para você. Eu fiz e eu também fiz o bioalinhamento lá em São Paulo com os gêmeos e as coisas estavam todas organizadas. Aí o que eu fiz? Vou emagrecer, vou entrar na faculdade, ó. Vou entrar na academia. E eu entrei na academia aqui do Rafael Mourati, aqui na Barra. Uhum. Isso. Fui muito bem recebida, fui muito bem acolhida, fiz amizades lá maravilhosas, e as amizades ficavam, vamos fazer juntos, não sei o quê. E eu fiquei um filé, eu fiquei com o corpo que eu queria, mas eu estava menos insatisfeita, sabe? Eu estava mais generosa e carinhosa comigo. Muito mais generosa e carinhosa comigo. Porque a cada avanço que eu tinha, eu celebrava, eu vibrava, eu tirava foto, eu comprava uma roupa nova, era muito bom. Isso é muito importante. Essa é uma dica, gente. Isso é muito importante. Valorizar cada conquista. Eu estava muito assim empolgada, sabe? Foi muito bom. E eu te conheci, meu bem, lá, dando palestra. E eu fiquei assim... Tempo isso. Eu fiquei assim, essa menina fala muito bem mesmo. Quem é ela? Aí você foi pegar água, onde eu estava pegando água lá no bebedouro, aí você falou comigo, aí eu falei assim, e ela é humilde, né? Falou até comigo. Mal sabe a dica, eu tinha tido um baita piriri antes da palestra. Ai, eu não lembrava desse episódio no bebedouro, não. Mal sabe ela. Ih, a Nutri tem cada arranca-rabo. Ela é humilde, né? Ela falou comigo. Eu me recuperando de uma diarreia. E aí, meu bem, adivinha o que aconteceu? Quando eu tava já assim, no jeitinho que eu queria.
eu sofri uma coisa impactante e inesperada, de novo, né? E já só que isso eu não fui preparada, eu não estava preparada para acontecer isso. Eu, em respeito pela pessoa, eu vou me privar o que aconteceu de verdade, mas eu pode garantir aí para vocês que foi algo assim que eu pensei que nunca aconteceria. E aos olhos de quem me conhecia, falou assim: caraca, Gisele, era tudo que você sempre sonhou. Por que você tá assim, desse jeito? Meio lelé na cabeça? Você tá meio descompensada. O que aconteceu? Justamente porque aconteceu a coisa que você mais gostava, que você queria. Adivinha o que aconteceu? Eu lembrei de tudo que aconteceu lá atrás com esse episódio impactante inesperado. Teve a lupa, né, do computador, e o meu inconsciente acionou guerra. Gisele, vamos lá. Agora você vai ter que se preparar, porque você vai ter que ficar forte. Muito forte. E eu tinha acabado de fazer lives encorajadas por uma paciente minha, Karen, para eu fazer live e ajudar as pessoas. Então, eu enfrentei um medo muito grande de câmera. Eu tinha muito medo de câmera. Câmera de celular, qualquer tipo de câmera. Então, eu enfrentei para falar sobre o meu emagrecimento. Como eu emagreci 8 quilos. Eu falava assim. Então, eu até fiquei ajudando, assim, sabe? Arrasando. Mas teve um tempo, teve dias contados até esse acontecimento. E eu comecei a me preparar para essa grande guerra. E, meu bem, já são aí 2 anos, aproximadamente 2 anos de engorda, mas engorda com força, de ir para várias pizzarias, de ir para vários sushis, e sem equilíbrio nenhum, sabe? Vou fazer brigadeiro para minhas filhas. Para minhas filhas. Para minhas filhas. Uhum. Então, eu de fato estou compartilhando com vocês esse último. E tem o último do último episódio. 3 meses atrás, eu tive uma outra coisa impactante, inesperada. Fiquei com a anemia lá no pé, o ferro lá no pé. Foi emocional, foi muito emocional. Eu tenho coisas para poder ter anemia, mas foi muito radical. E adivinha o que aconteceu? Comecei a engordar eu comecei a comer de 2 em 2 horas, e a minha mãe me dando comidinha na boca, igual quando mesmo que eu estava resgatando isso aí? Do meu bebezinho. Eu me senti um bebezinho deitadinho no sofá, sendo alimentado igual um passarinho pela minha mãe. E o que aconteceu comigo de novo, Andresa? Engordou de novo. Não, de novo, mais ainda, né? Mais ainda. Então, acho que eu finalizo aqui todo o meu processo de engorda. Não tem mais espaço para engordar, não tem mais espaço para ir. E isso está, de fato, mais uma vez, me incomodando, mas não é um incômodo de revolta e de raiva, é um incômodo positivo. É um incômodo de eu chegar aqui para vocês e daqui a pouco contar uma história, uma surpresa que eu e a Andresa estamos preparando para vocês. É isso aí. O seu desejo de mudança é iminente, né, Gi? E é necessário trabalhar todas essas questões, como eu falei, ter consciência de tudo isso. E também, gente, é muito importante saber que as quedas vão acontecer, porque as questões emocionais, nós sempre vamos ter os tombos. Nós sempre vamos ter problemas. Então, tivemos problemas na infância, tivemos problemas na adolescência. E quem garante que na fase adulta nós não vamos ter problemas? Tem uma fase que nós vivemos problemas, é na fase adulta. Então, saber ressignificar isso, as nossas emoções, é uma forma de emagrecer. E definitivamente, porque senão, na primeira queda que você tiver de novo, o que vai acontecer? Você vai voltar a engordar. Então, é muito importante. É isso mesmo, Pri. Que significa essa alimentação. Gi, você é capaz. Com certeza. A Pri, ela é da Casa Vida. Ela é uma gravidinha linda. E ela se preparou para engravidar. Ela mudou totalmente a alimentação dela, os hábitos alimentares. Ela e o marido. E ela é um exemplo para mim, pertinho. Aliás, Deus cuida muito de mim, me dando muitos exemplos maravilhosos de pacientes, de mães de pacientes, de tanta gente, sabe? Então, assim, eu sou muito cuidada por Deus, né? E fazer isso aqui que eu tô falando para você
é nada mais, nada menos do que a aceitação da minha história. E eu tenho uma coisa para te falar, que um pouco antes de a gente combinar essa live, eu fui tomar um banho. Eu quero compartilhar com vocês o banho, tá? Eu comecei a passar a mão no meu corpo. Isso foi inspirado com a live que eu tive com a Dawn Watson. Depois vocês pesquisam quem ela é. E aí eu comecei a passar a mão no meu corpo, assim, passando de sabonete. E eu passei muito nas partes da gordura, das minhas gorduras. E aí eu fechei os olhos e senti bem assim as gorduras e falei assim: muito obrigada, corpo, muito obrigada, gordura, porque vocês me protegeram. Vocês me protegeram quando eu não achava que isso podia me proteger. Então, estou emocionada. Muito obrigada pela função inconsciente que vocês tiveram comigo. Mas a partir de hoje, quem me protege é Deus. E quem me protege sou eu mesma. Ninguém mais vai me invadir. Ninguém mais vai me surpreender com alguma coisa que eu não saiba quem eu seja, quem eu sou. Então, obrigada pela função de vocês, gorduras. E vocês podem ir. Vocês podem ir com muita harmonização, com muito equilíbrio. Vocês podem ir. E foi um banho tão maravilhoso que eu saí de lá, parecia que eu estava 50 quilos mais magra, assim, mais leve na minha alma. Então eu acredito que eu já estava sendo preparada para esse momento aqui agora. Eu quero muito que vocês todos façam esse despedida dessas bolsas de gorduras que a gente construi com tanta necessidade de ser forte o tempo todo, de ser grande o tempo todo, de ajudar todo mundo, de ser a referência na sua família. E aí, quanto mais alfa eu sou, maior e mais gorda eu fico, né? E ficava. Em nome de Jesus, eu ficava. Então, muito obrigada por eu estar aqui, por eu estar compartilhando isso. E vamos falar a surpresa quando você quiser. Muito legal essa fala da Gi, porque tenha gratidão, eu sempre falo isso, seja grato. E a Gi tem um sentimento de gratidão, inclusive com as gordurinhas dela, inclusive com as gorduras, de entender que elas tiveram um papel importante na sua história, que protegeu quando você precisou disso. Tá tudo bem. E é uma nova vida a partir de agora. Gente, olha só. Eu acredito que a live ela não pode ter mais de 1 hora. Provavelmente cai o vídeo quando fizer 1 hora. Eu vou passar as dicas para vocês. Eu separei 9 dicas para vocês. Eu quero muito que vocês fiquem aqui, porque as dicas são práticas e vão ajudar muito a não engordar novamente. Mas, se cair, então eu quero pelo menos fazer essa finalização aqui com a Gi. E eu passo as dicas depois. Se cair, eu volto, faço outra live e vocês voltam de novo, tá bom? Só tô avisando que pode ser que caia. Vamos contar a novidade logo, Gi. Depois eu passo as dicas, tá tudo certo. Gente, nesse processo esse desejo interior que a Gi demonstra, né, essa aceitação, essa fala dela de se tocar, de se amar novamente, e desejar esse processo de mudança, a Gi vai iniciar um processo de emagrecimento agora. E eu tive a honra de ser escolhida por ela para cuidar da parte nutricional. Ela já tem um personal. Quem é, Gi, o personal que vai te acompanhar? É o Ronaldo da Casa Vida. Ele é da Casa Vida e ele também é do espaço do Deveríssimo, que é de eletroestimulação. E eles ofereceram, eu fui falar para ele da nossa live, e eles ofereceram essa patrocínio, não é? Então, eu fiquei me sentindo muito cuidada pela Duda, através do Ronaldo, que falou assim, não, Gi, a gente está com você, que você contar... E foi muito bacana, porque esse negócio de eletro... aqui, ó, a Priscila está me dando dica aqui. Estúdio Verus e eletroestimulação. São 20 minutinhos que você faz de exercício, que equivale a provavelmente bastante tempo. Então, assim, gente, eu não estou aqui falando que eu não sou adepta à academia, porque eu falei super bem da academia do Rafa Moratti. Pelo amor de Deus, eu consegui emagrecer horrores lá, né? Então, não é bem isso. É que apareceu esse patrocínio e seja bem-vindo outros, né?
Eu vou também fazer a hidroginástica com ele, ou então com a Jarde, que também é da Casa Vida. Então, eu vou ser bem abraçada também pela Casa Vida, que eles fazem a hidroginástica individualizada. Então, eu vou estar aqui, pelo menos, já consegui um tripé, né? Você, o Ronaldo, a Jarde, da Casa Vida, a da Duda, e Deus, né? Deus está no centro de tudo. Mente, corpo e espiritualidade, né? Tem que caminhar tudo junto. Nós somos isso aqui, ó, um tripé. Aqui, esse aqui é a luzinha aqui que está me iluminando. Aqui é Deus, aqui é o nosso corpo e aqui é a nossa mente. Se a gente perde um desses pezinhos, o troço cai, né? Então, o interessante é que a gente saiba e cultive esses pezinhos com muito amor. É isso. Gente, olha só. A live vai encerrar. Eu vou encerrar a live porque já vai fazer 1 hora, 8 horas em ponto. Gente, a hora voou. Foi muito gostoso esse bate-papo. Para não ficar o vídeo cortado, eu vou deixar salvo para você. Então, prometam para mim. Eu vou encerrar a live. Dar um beijo. Gi, todo o coração. Eu te amo demais. Obrigada pela coragem, obrigada por esse lado humano que é incrível. Eu sou sua cliente, além de ser sua amiga. Você faz a diferença na minha vida todos os dias. E na vida dos meus pacientes, porque cada dia mais você transforma a vida dos meus pacientes também, porque eu fico encaminhando para você para resolver os pepinos que eu não dou conta. Obrigada, de coração. Papai do céu te abençoe muito. E vamos continuar juntas agora nessa trajetória. E depois a gente vai voltar aqui para contar outra fase do processo. E vamos falar sim, a próxima vai ser por que emagrecemos, não por que engordamos. Gente, eu vou encerrar essa live agora. Vou abrir outra live para passar as 9 dicas para vocês. Papel e caneta na mão, que a próxima live agora vai ser uma live prática com dicas para vocês anotarem. Ô, gente. Andresa, tira uma print, gente. Essas 40 pessoas que estão aí, tira um print da gente, coloca no stories de vocês, para as pessoas poderem seguir a Andresa, seguir a Gisele, a Casa Vida, para as pessoas poderem... vou fazer pose, tira um print aí agora. E para as pessoas poderem encorajar e as pessoas o nosso processo. Que marca a gente e fala o que vocês acharam, tá? E quem sabe rola aí um sorteio das pessoas que fizerem isso para conseguir uma massagem jarrara na piscina, bioalimento, né? Então, façam isso que vai ser muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Deus. Obrigada a você. Obrigada a todos vocês que estão aqui. 40 pessoas lindas, lindas. Obrigada mesmo. Volto daqui a pouco na próxima live com dicas. Papel e caneta na mão. Beijo.